Fala Marcelo, como é que você tá, irmão? Frio por aí? Tranquilo demais. Falei, bora. Fica de boa, tá tranquilo. Mano, essa é a primeira call, igual eu tinha mencionado com você. A gente vai trabalhar com 8 calls, né? 8 calls de 1 hora, ou seja, uma call por semana. Nosso foco durante essa semana, essas semanas, é a gente ou trabalhar com um projeto que você já tem em mente, ou trabalhar em um projeto novo que nós vamos estruturar do absoluto zero, tá? Essa call de hoje é a primeira call, mas ela não conta, ela não entra nesse quesito das 8 calls da mentoria. Hoje a gente vai mais ter uma conversa para a gente poder se conhecer. Você explicar um pouco do que você já viu no mercado, por que você deseja entrar nesse mercado, o que você talvez já tentou aplicar do mercado ou o que você ouviu falar. Então, é uma área, cara, para você me contar tudo que você já vivenciou, desde ser CLT, desde tentar empreender, desde fazer vendas, desde tentar aplicar alguma coisa dentro do digital. Esse é o momento de você me passar toda a visão. Por quê? Porque dessa forma eu vou saber compreender o que você já aplicou, o que você já tem de conhecimento, se a gente tem que começar com algo muito mais leve ou se a gente já pode fazer algo um pouco mais avançado. Então, ter essa noção, ter esse conhecimento sobre você, sobre a sua vida, vai fazer total diferença para quando a gente iniciar as 8 calls mesmo, de colocar a mão na massa, de fazer o que precisa ser feito, a gente conseguir desenvolver muito melhor, fechou? Cara, o que eu tenho pra te falar sobre o conhecimento que eu tenho? Eu tipo, sempre fui aquele cara que sempre seguiu muitos mentores na internet, entendeu? Sempre olhava um pouquinho de cada, tipo, dropship, loja online, essas coisas, entendeu? E também um pouco do marketing digital. Só que, tipo assim, cara, eu nunca consegui, eu já comprei sim os cursos, entendeu? Só que no final eu sempre acabava pedindo reembolso. Por quê? Chegava um certo momento ali do curso que era tráfego pago, entendeu? E daí ficava um pouco limitado pra mim por eu ter só no celular, entendeu? Daí eu achava, não vai dar, tipo, travava nessa hora, entendeu? Daí eu já desistia. Só que daí, tipo, já tô conseguindo comprar um notebook, isso vai me ajudar caso a gente comece algum projeto pra frente, entendeu? E daí sempre eu li um pouquinho de tudo, então digamos assim, eu tô no nível intermediário, entendeu? Já pra parte do tráfego, essas coisas lá de mexer, não sei bem pouco, entendeu? O tráfego pago, velho, ele tem ficado cada vez mais fácil para te dizer a verdade, né? Antigamente, digamos que ele teve um topo e agora ele volta descendo. Mas por quê? No início ele era muito fácil, tanto que muita gente ganhou dinheiro no mercado digital quando começou com a campanha de anúncio lá em 2014, 2016, que foi quando a plataforma, principalmente do Facebook, começou a investir em ter espaços publicitários ali dentro das redes sociais. O Google já trabalhava isso há um bom tempo, então também quem pegou essa onda aí do Google lá em 2011, quando ele começou, tanto que era o espaço publicitário deles era até amarelo, hoje não é mais, hoje só aparece ali o patrocinado, mas também pegou uma onda muito boa, porque era muito fácil, você não tinha concorrência, entendeu? Não tinha nenhuma concorrência ali para você poder ficar muito caro o custo do clique. Era algo que você fazia o arroz com feijão, funcionava muito bem, não que não funcione hoje em dia, funciona também, mas com o passar do tempo ele foi precisando ficar um pouco mais refinado. Quando eu falo que o tráfego pago precisa ficar mais refinado, eu estou falando sobre a seguinte situação: é ter um olhar mais clínico para quando você vai fazer um criativo, saber se esse criativo vai conversar com o público realmente que precisa ouvir, se a informação vai chegar com clareza, se a gente vai conseguir que a pessoa veja essa informação por tempo suficiente para ela tomar a determinada ação que a gente quer, se vai chegar no público qualificado. Hoje mesmo, por exemplo, o próprio Facebook já está fazendo remarketing. Antigamente não, antigamente você criava um público personalizado para você poder ter a opção de fazer o remarketing. Hoje você já tem isso, ele automaticamente faz para aquelas pessoas que já viram uma ou duas vezes, ele começa a mostrar mais vezes o seu conteúdo para elas ali. Depois de um tempo, como a gente tem visto a questão das inteligências artificiais, está ficando cada vez mais fácil, tanto para poder fazer a configuração do conjunto de anúncio, quanto a própria plataforma quer que mais pessoas continuem queimando dinheiro, colocando dinheiro ali para entregar conteúdos e eles lucrarem absurdamente. Então eles criaram, primeiro vieram a onda deles terem a inteligência artificial ali para você fazer, na verdade primeiro veio
a campanha de anúncio automatizada, ela já te entregava pré-configurado ali tudo, você não precisava mexer manualmente. Agora veio a questão da inteligência artificial, então está ficando cada vez mais fácil de qualquer pessoa trabalhar com tráfego pago. Só que o que muda o tráfego pago ele é somente uma ponte. Ele é uma ponte onde você tem o seu conhecimento, o seu criativo, e do outro lado você tem a pessoa que vai ver aquilo ali. Então ele é só uma ponte, ele só pega a mensagem que você tem e busca levar para a pessoa que precisa ouvir. E aí você trabalha refinando ele para ele poder ser algo mais qualificado, fazendo teste de dados demográficos, trabalhando ali com os interesses, trabalhando com as segmentações de um modo geral, para você refinar cada vez mais para aquela mensagem que você quer entregar, seja uma oferta, seja distribuição de conteúdo, porque eu sou um cara muito a favor, sempre fui, da ideia de se eu tenho uma página, por exemplo, o meu projeto Protocolo Shape, ele cresceu muito fazendo distribuição de conteúdo. Ao invés de eu esperar que as pessoas vissem de forma orgânica os vídeos, eu preferia pegar um vídeo que deu bom no orgânico e investir em tráfego pago para ele poder ser divulgado para aquelas pessoas de forma qualificada, fazendo toda a segmentação ali de uma forma mais refinada. Então chegava para as pessoas certas o conteúdo, essas pessoas viam valor na página, começavam a seguir. Uma hora ou outra, quando eu ia fazer uma campanha de remarketing, que já era algo voltado para a oferta, eu não buscava um público de fora. Eu trabalhava com o próprio público da minha página. Eu fazia ali um remarketing de interesses de pessoas que começaram a seguir, de pessoas que interagiram recentemente com a página. Então eu trabalhava já com aquele público que já me conhecia e se tornava mais fácil fazer a venda, porque era alguém que já tinha interesse naquele conteúdo que eu estava fazendo e já consumia o conteúdo. Então, hoje, por mais que seja mais fácil fazer o tráfego pago, hoje se você entrar através do seu celular, é a mesma coisa que eu vejo na BM do computador, do notebook, eu vou ver na BM pelo celular, a mesma coisa que eu vejo ali na conta de anúncio, eu também vou ver. Se eu precisar criar uma contingência, eu consigo criar tudo dentro do próprio celular. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que diferencia é a praticidade. Lógico que no computador você vai ter muito mais praticidade ali para você poder analisar as coisas, colocar 2 telas se for necessária, mas não muda nada. O que muda é a informação, cara. É como você comunica. Ou seja, por quê? Se eu trabalho com um produto voltado para o público fitness, tem milhares de outras pessoas trabalhando com o mesmo produto voltado para o mesmo público, trabalhando com produtos muito semelhantes na maioria das vezes. Então, o que eu tenho que fazer de diferente? Esse cara ele vai segmentar a campanha dele, mesmo que ele não tenha visto a minha ou eu visto a campanha dele, ele vai segmentar praticamente da mesma forma. Vai colocar praticamente os mesmos interesses, o mesmo número ou público de idade, mesmas regiões. Por exemplo, eu sei muito bem que o Sudeste é uma região que tem o maior número de academias, o maior público fitness é para esse lado, então o cara vai focar nesse lado também. Então eu tenho que saber o quê? Fazer uma comunicação que seja mais assertiva, fazer uma comunicação que seja mais clara, fazer uma comunicação que eu vou transparecer para o meu público ali que eu tenho a solução para o problema dele, para o desejo que ele tem, entendeu? Tanto que quando a gente estava trabalhando, fazendo o projeto com o Larry Burner, um dos conteúdos que eu fiz logo no início da onda do Monjaro foi falando sobre criando criativos, falando como o Monjaro poderia beneficiar, mas também poderia ser prejudicial para a vida das pessoas, entendeu? Eu utilizei ele como se ele fosse um inimigo em comum, entende? E querendo ou não, foi algo que vem acontecendo hoje em dia. Pessoas que utilizaram o Monjaro, mas não tiveram uma reeducação alimentar e hoje não está surgindo efeito nenhum. Pessoas que tiveram problema com flacidez porque emagreceu muito rápido, mas não teve uma maturidade muscular. Então, nos meus criativos eu coloquei tudo isso, mostrando que o Monjaro era uma solução, sim, eficiente, mas que tinha pós e contras e mostrava quais os benefícios que o meu produto poderia trazer para essa pessoa. E mostrava também a diferença entre Monjaro, outros termogênicos e o diferencial do meu termogênico. Por que o meu termogênico poderia auxiliar? E dava benefícios, cara. Tudo é oferta, as pessoas querem um benefício. Então eu mostrava para ela que o Monjaro era prejudicial, mostrava que o Monjaro era mais caro, mostrava para ela que tinha outras opções no mercado sem ser o Monjaro, mas que também não trazia tanto benefício, mostrava o benefício do meu produto e ainda ofertava para ela uma planilha alimentar de 30 dias e que ela poderia ter um benefício no final desses 30 dias se ela perdesse X quantidade de peso.
que o produto auxiliava, porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela está no processo de emagrecimento é basicamente o processo dela desinflamar o corpo. Então, enquanto muita gente só estava falando perca X número de quilos em tanto tempo, eu estava dando dados, eu estava dando informações, eu estava mostrando para ela aspectos que realmente poderiam influenciar naquele objetivo que ela tem. Mostrava para ela que se ela tentou emagrecer diversas vezes, o metabolismo dela estava lento, ele não conseguiria mais compreender quando ela precisaria emagrecer ou quando não, porque ela já tentou tantas vezes emagrecer que agora o corpo dela já não compreende mais, já está totalmente desregulado. E aí eu explicava para ela que se ela fizesse o projeto dos 30 dias, que a gente ofertava gratuitamente o plano para ela, o organismo dela iria começar a compreender como ele deveria funcionar, e utilizando o Larry Burn, ela iria queimar as calorias necessárias e colocar isso em ordem para depois ela continuar a perca de peso. Então, essa comunicação fazia toda a diferença. Enquanto o cara estava comunicando de uma forma, eu estava comunicando de uma forma totalmente diferente. Mas tanto eu quanto ele estava usando a mesma ferramenta para levar a informação para o público. E muitas das vezes levando para o mesmo público, que era fazendo as campanhas de anúncio, fazendo tráfego pago. E lógico que depois vem a página de vendas, a apresentação da página de vendas, ou então aquela questão da conversa ali no X1, porque para mim, e hoje você vai ver a maior parte, eu já falava isso 2 anos atrás, eu já mencionava para todo mundo, a melhor forma de você vender é conversar com o seu cliente. Porque quando você conversa com o seu cliente, você tira as dúvidas que ele tem. Tirando as dúvidas que ele tem, muitas vezes você está colhendo informações que são extremamente preciosas para você poder conversar com o próximo cliente ou até colocar essas informações ali quando você for fazer uma página de vendas para poder fazer o remarketing. Então o X1 ele é o principal ponto, seja você utilizando ele através das automações com bots e inteligência artificial ou você conversando com a pessoa ali no tete a tete, faz total diferença. A página de vendas ela é excelente para um remarketing, para aquela pessoa que já compreende o que você vende, compreende o que você está fazendo, já gerou uma certa credibilidade, entendeu? Então é um processo. Então lá atrás, quando os vendedores de curso começavam a falar, faz só venda direta, eu já falava, não existe essa possibilidade de você só fazer venda direta. Porque se você só faz venda direta, a pessoa só clica no anúncio e já vai para a página, ela não lê. Nós somos uma cultura de não ler conteúdo. É a mesma coisa, quando eu comecei a estudar como vender nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu analisei foi, cara, isso é muito mais fácil do que vender no Brasil, porque nos Estados Unidos eles trabalham muito com texto, eles não trabalham muito com VSL, eles não buscam muito consumo de vídeo dentro das páginas de venda, eles não querem muito aquilo de design muito colorido. É por isso que quando você entra ali nas páginas, por exemplo, do Facebook, do Google, para você colher uma informação, uma página de ajuda ou alguma coisa, você percebe logo de cara que aquelas páginas elas são fundo branco e texto. Então não tem muito design. Diferente do Brasil. No Brasil a gente quer muito design. O cara quer cores vibrantes, ele quer coisa chamativa, ele quer uma página mais interativa, com motion design. Diferente de lá. Lá é muito texto. O cara ele quer texto. Ele quer bater o olho na headline, ter uma headline chamativa para ele pôr texto, ele lê ali o subtítulo, lê o texto, vê que tem benefício, ele já clica e já compra. E lá é mais fácil porque lá eles trabalham muito com cartão de crédito, já deixa o cartão de crédito tudo salvo nas plataformas, então clica, o cara faz compra e são extremamente capitalistas. Um pouco diferente, nós somos capitalistas, mas não temos poder de compra. Lá eles são capitalistas e têm poder de compra, entendeu? É um diferencial enorme para nós. Então os caras vendiam muito falando, pô, você não precisa conversar, você tem... Hoje você vê os mesmos caras falando sobre X1, sobre trabalhar com WhatsApp, para você colher os dados da pessoa, para você fazer um remarketing. Te dar um exemplo, eu estou fazendo um projeto do Lib, e uma estratégia que eu tenho utilizado para o projeto do Lib nos últimos dias foi de fazer um sorteio, só que para a pessoa poder participar do sorteio, ela tem que me chamar no WhatsApp. Por quê? É um número gratuito, cara. Ele comprou um produto meu, ele está me pagando e ele está me dando o contato dele de WhatsApp. Eu vou poder fazer remarketing de forma gratuita dentro do próprio WhatsApp com essa pessoa. Eu vou poder pegar o número dela e criar uma lista para fazer remarketing através de tráfego pago. Futuramente eu posso desenvolver algo para poder fazer o remarketing através do próprio Gmail. Entende?
Então, são estratégias, são coisas que lá no passado, 2, 3 anos atrás, os caras não falavam, hoje eles estão falando, mas que sempre vai fazer muito sentido. Então, a gente tem que entender isso, que é basicamente o tráfego pago, ele é fundamental, é essencial para você não depender do orgânico, porque às vezes você vai ter uma página que vai ter muito alcance logo de início, mas talvez você vai ter uma página que não vai ter o alcance logo de início. O tráfego pago a gente consegue o alcance logo de início e um alcance qualificado. Imagina que por dia eu posso postar um vídeo e pegar 1000 visualizações de qualquer pessoa. Criança, velho, gente que não tem nada a ver com o produto que eu estou vendendo. Ou eu posso fazer o mesmo vídeo, colocar em tráfego pago e alcançar 1000 pessoas, que são 1000 pessoas interessadas no nicho que eu estou apresentando, no nicho que eu estou trabalhando. Então faz total diferença. Dessas 1000 pessoas, é muito mais provável que eu tenha 10 que tenham interesse do que as 1000 pessoas desqualificadas, que talvez vai ser 1000 pessoas que eu vou jogar fora. Entende? Então o orgânico, ele é eficiente, deve ser feito? Com certeza, porque eu vejo no orgânico a forma de eu alimentar as pessoas que estão vindo do tráfego pago. As pessoas vão vir para a minha página, as pessoas vão querer conhecer o meu conteúdo e através, e lógico, da mesma forma também através do WhatsApp, quando for trabalhar com X1, trabalhar com a venda por ali, é necessário. Entendeu? Então o tráfego pago é muito bom, mas ele tem seus pós, tem seus contras e tem que aprender a focar naquilo que realmente importa, que é a conversão, que é a forma como eu levo a mensagem para a pessoa, para o interlocutor. Como a pessoa que está ali na rede social vai parar, vai ver meu conteúdo e falar, caralho, quero seguir isso aqui, quero comprar isso aqui, quero saber mais sobre isso aqui, e eu buscar convencer ele de vender. Tanto que eu fiz até um vídeo, tráfego pago não vende, cara, não vende. Essa foi a maior mentira e que funcionou e deixou muita gente na internet rica, que é falando que tráfego pago vendia. Tráfego pago não vende. Tráfego pago é o panfleteiro da internet. É só isso. E muita gente não compreende, entendeu? Mas vamos lá. Você pensou, cara, de projeto que você colocou, porque você me falou que você já fez cursos, já comprou, pediu reembolso e tudo, mas era de alguma área específica? Era de algum nicho específico? Algum modelo de negócio específico do digital? Drop, infoproduto, sistema de SaaS? Cara, a loja online, que você até fumaça da boca aqui, tá tão frio, cara. A loja online, eu tive um certo interesse, entendeu? Porque, tipo assim, vende muito. Ainda mais quando tu acerta uma oferta, né? Um produto. Sim. Vende bastante. Só que aí algumas pessoas falam que já não vale mais a pena hoje em dia, entendeu? Daí eu dei uma parada de pesquisar mais nisso. Daí o que me interessa hoje em dia mesmo é ser um gestor, entendeu? Só que aí tu já falou os benefícios e os contras sobre como tá hoje o tráfego pago, né? Pra ser um gestor. Daí eu tava pensando em algo mais ou menos isso, entendeu? Tá, então você Que tava... é um negócio onde eu era gestor do meu próprio negócio, entendeu? Tá, então vamos lá. A gente tem duas segmentações, cara. Hoje eu pelo menos enxergo assim. Hoje você pode ser o gestor da sua própria empresa ou você pode ser gestor de empresas de terceiros, que seriam os prestadores de serviço, certo? Sim. Eu já prestei serviço, já tive agência de marketing durante um bom tempo, mas hoje eu prefiro a ideia de ser gestor do meu próprio negócio, entendeu? Porém, é uma forma de você levantar capital, você ser gestor de outras empresas. Eu não iria por esse lado. Vou te dar os meus motivos, tá? Os meus. Primeiro, porque você vai ter que gastar um bom tempo fazendo a questão de prospecção. Segundo, você vai ter que construir um portfólio. Você vai ter que apresentar que você tem um portfólio, tem um conhecimento. E outra, que você não vai encontrar empresas que paguem também logo no início. Então, você vai trabalhar por um valor baixo, tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar para ganhar R$500, mas você vai ter que fazer tudo para a empresa de uma outra pessoa. Então você vai ser o gestor, você vai ser social media, você vai fazer basicamente tudo. Entre ser gestor de tráfego em uma outra empresa e ser apenas social media ou filmmaker, eu seria apenas social media ou filmmaker. Porque eu posso ofertar para a pessoa, dizer para ela, olha, eu faço 12 vídeos para a sua empresa, faço 12 conteúdos para a sua empresa e te cobro R$500, te cobro R$800, te cobro R$1.000. Para iniciar, ok. E lógico, depende muito de cada local. Aqui na minha região eu já tive clientes me pagando até R$2.500. Mas assim, é o ápice do ápice. Entendeu? Aqui geralmente é R$1.000, R$1.500. Entende? Lógico, não é ruim.
Se você consegue dar conta facilmente de 15 empresas sozinho, 10 empresas sozinhos, se você for muito sangue no olho. Senão você pode dar conta de pelo menos 6 empresas sozinhos e cobrar de 1.000 a 1.500 e você vai ter uma boa quantidade financeira no bolso. A diferença é que você vai trabalhar para eles e vai ser prestador de serviço. Você vai prestar um serviço para aquelas pessoas. Entendeu? Sei que vai filmar, sei que vai ter que dar ideia de vídeo, ideia de conteúdo. Não é ruim, entende? Para quem está começando, eu acho excelente, gosto da ideia. Eu hoje não faço por mim, acho que para mim não compensa. Para mim compensa mais eu criar o meu próprio negócio e desenvolver ele, e fazer ele acontecer. Mesma coisa que eu estou fazendo. Algumas pessoas me perguntaram, pô, Gustavo, naqueles vídeos do Diário de Vida Real, um projeto novo que eu comecei, pô, por que você não está indo para a área de prestação de serviço logo de início? Porque não me interessa ter uma empresa vendendo os meus produtos, entende? Porque quando existe um grande erro que muita gente comete quando vai fazer uma prospecção com clientes. O maior erro que eu vejo de pessoas que vai prospectar clientes é prometer para ele resultado. Você não gera resultado para o cliente. Quem gera resultado para ele é vendedor. A não ser que você vai vender para a empresa dele e vai ganhar uma comissão em cima das vendas que você está fazendo. Entendeu? Você pode prometer que você vai fazer os vídeos, vai fazer um posicionamento, vai gerar um conteúdo, vai fazer filmagem. Isso você pode prometer para o cara. Agora que você vai gerar venda com tráfego pago, e é um dos principais fatores. Quando eu ia prospectar aqui na minha cidade, foi uma das coisas que todo mundo fala, mas é que eu já contratei uma agência de marketing que não cumpriu o que me prometeram. Aí eu perguntava, qual foi a promessa? Que a gente ia ter X número de leads. A gente ia fazer números de vendas. Eu falava, não, o marketing não é isso aí é trabalho do seu vendedor. Adianta nada eu trazer o cliente interessado no produto e o seu vendedor não saber vender. Entende? Então você tem que deixar isso muito específico. E quando você deixa isso muito específico para ele, talvez ele vai virar e falar, não compensa. Entendeu? Então às vezes você vai queimar uma energia e outra. Como você mesmo me disse, pô, sabe, eu ainda trabalho numa outra empresa. E você não vai ter muito tempo para você prospectar cliente. Porque os primeiros 5 clientes que você tem que ter é prospecção ativa. Se você não tiver prospecção ativa, tem que ser indicação. Para ser indicação, você tem que estar num local onde você conhece mais pessoas, onde tem pessoas que já sabem que você tem o conhecimento daquela área, o que talvez não seja o seu caso, porque você mudou para aí recentemente, como você tinha me dito. Entendeu? Então, eu não vejo que seria ideal ir por esse caminho. Porque, na minha visão, se você fosse por esse caminho, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que começar a criar conteúdos da sua agência, como, por exemplo, dar dicas, talvez, do que um empresário deveria estar fazendo no perfil dele, analisar o perfil de um empresário e colocar ali o que você mudaria desse perfil. Então, você teria que gravar esse tipo de vídeo para tentar ter um alcance, um engajamento, depois trabalhar com tráfego pago, para tentar alcançar os empreendedores, os empresários da sua região, para ver aqueles que vão buscar converter com você. Ou seja, você vai levar um tempo e talvez você não tenha tanto esse tempo para poder fazer isso. Ir conversar com os empresários, pô, fulano, ô Marcelo, eu vi aqui seu conteúdo, eu queria saber mais. Você tem período, às 2 horas da tarde dá para você vir conversar comigo? Aí você, pô, não tem como. Aí você já queima, entendeu? Aí você está investindo dinheiro em algo que você está queimando. Então, por isso que eu te falei que eu preciso até mesmo saber os seus horários, compreender o seu tempo. Agora, é diferente de, por exemplo, você pode montar uma loja. Vou trabalhar, sabe? Então, vamos trabalhar então com a ideia da loja online. Vamos criar uma loja. Cara, fechou. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai conseguir muito bem, no período que você chegar do trabalho, você pode gravar os conteúdos da sua empresa, você pode editar os conteúdos que vai para o post, você pode subir a campanha de anúncio. Do período da tarde, pô, sabe, mas eu não consigo responder todo mundo. Cara, a gente criou uma loja online, a gente faz um boot, a gente trabalha com um sistema ali de automação de respostas, onde a própria inteligência artificial responde o cliente e direciona ele para poder comprar dentro do site. Faz só a primeira abordagem ali, entendeu? Sim. Ou o cara já vai direto para o site, do site ele vai para o WhatsApp, deixar o botão ali da loja. Pô, tem aqui o botão do WhatsApp, quero conversar com o vendedor. Só que o vendedor é uma inteligência artificial conversando com ele. Ele vai querer saber modelo de camisa, tamanho de camisa, tempo de envio, tudo coisas que eu consigo automatizar, entende? Então, é um processo mais que se enquadra mais, não vou falar fácil, mas é um processo que se enquadra muito mais na sua rotina de vida, pelo que eu vejo hoje. Trabalhar com a loja online. Aí você me fala, tá, Gustavo, mas e trabalhar se a gente fosse trabalhar com um sistema de SaaS
ou um infoproduto? Eu também falaria, cara, aí depende muito de grana, de capital. Trabalhar com infoproduto significa que você tem que conseguir ter capital suficiente para a gente trabalhar muito em cima do remarketing, de convencer as pessoas que o infoproduto é bom. Porque, por exemplo, eu tenho os meus 2 principais infoprodutos que eu trabalhei sempre foi o lado fitness da coisa. Tanto para quem queria emagrecer, quanto para quem queria buscar ter um físico. Então, cara, durante muito tempo, por mais que eu distribuía conteúdos e vinha pessoas interessadas, os caras assistem Renato Cariani, os caras jogam no ChatGPT uma rotina de treino, entendeu? Então eu tenho que refinar melhor. Por exemplo, eu estou planejando, estou estruturando, estou trabalhando no sapatinho sem divulgar isso, mas tem um projeto meu dentro da própria Protocolo Shape, que é o meu projeto, assim, é o meu projeto que eu amo. E, cara, eu estou refinando a forma que eu vou conversar com as pessoas para trazer mais credibilidade para quando eu fizer infoprodutos, elas falarem, porra, eu quero. Entendeu? Então, aí eu preciso, mas e vamos trabalhar com a questão de afiliado. Beleza, vamos procurar um produto que tenha um criativo pronto, que já tem uma estrutura toda pronta, que dá para a gente replicar, mas vai depender também de quanto a gente vai colocar de capital. Porque esses caras que trabalham, por exemplo, quando a gente começou a vender o Larry Bunny, lá no site, como afiliado, você vende 1 por R$ 197. Só que aí vem a CIMED e coloca um termogênico de R$ 35. Entendeu? Olha a diferença. A CIMED é uma grande empresa, todo mundo sabe o que é a CIMED, todo mundo praticamente conhece, é uma farmacêutica. Se o cara está me colocando um termogênico de R$ 35, é lógico que eu vou comprar. Em comparação, o outro aqui está me vendendo um que eu não conheço tanto por R$ 197. E aí? Será que compensa mesmo? R$ 197, R$ 35. Pô, dá para comprar uns 6 da CIMED, dá para mim comprar praticamente os 6 primeiros meses de termogênico só da CIMED. Mas, mano, vamos lá. Conseguiu compreender um pouco da visão que eu te passei? Então, hoje, velho, para a gente poder trabalhar, a gente tem a questão de prestação de serviço, nós temos a questão de construir uma loja online e teria as questões de trabalhar com afiliação, trabalhar como afiliado. E teria, lógico, você poderia construir um infoproduto ou então poderia trabalhar com uma SaaS e ser o produtor disso. A diferença que eu te disse é trabalhar com um infoproduto, uma SaaS, ser um produtor, você vai precisar levar mais tempo. Você vai precisar de um dinheiro a mais para poder testar muitas coisas. Entende? Você precisa ali de, pelo menos eu indicaria hoje, dentro do cenário atual, para no período aí do prazo de 2 meses, o cara conseguir ter um resultado legal, eu falo R$50 por dia no tráfego pago. Esses dias eu falei com um parceiro meu e ele falou, cara, você acha que é tudo? Eu falei, mano, tem certeza. Primeiro, você tem muita concorrência. O tráfego pago ele funciona muito dentro da questão dos leilões. É mais dinheiro, é um vídeo mais original. Então, existem diversos fatores e você tem que ter grana para poder testar isso. Afiliado seria pegar um produto de alguém que já está conhecido, já está tendo uma demanda muito legal para você poder trabalhar em cima disso. Eu não aconselharia muito, entende? Trabalhar como afiliado, porque você vai ser dependente de algo de outra pessoa. Dá para fazer um caixa, dá para levantar um dinheiro se você encontrar um produto bom, se você entregar o que vai fornecer todos os dados e informações necessárias, tá bom? Não estou descartando isso, mas no atual momento eu não iria por esse lado. Trabalhar com a loja online é uma das coisas que eu gosto muito, só que a loja online existe 2 lados, existem 2 pontos. Primeiro, trabalhar com a ideia do drop. Hoje, drop no Brasil dificilmente compensa, tá? Tem muita taxa, então a margem de lucro é baixa. Então, compensa sim se você encontrar um produto extraordinário que dá para você colocar o valor suficiente para poder cobrir a taxa, você ter o seu lucro. Isso é algo que não tem tanto no mercado, para não ter tanta competitividade de preço. Porque na maioria das vezes o cara quer vender, por exemplo, um microfone, o cara quer vender um produto eletrônico, só que existem um monte de empresas que já estão importando isso de lá de fora para cá e você vai perder dinheiro, você vai estar fazendo o contrário, o cara está vendendo barato, você vai ter que vender mais caro. Nem sempre vai compensar. Prestação de serviço, eu acho que não se enquadra no atual momento do que você está vivendo. Entendeu? Eu iria muito para a gente trabalhar com uma loja online de algo que tem potencial de vender, algo que possa ser desejo para as pessoas e a gente definir isso.
Definir algo, definir um produto para a gente trabalhar com a loja online, e a gente trabalha de duas formas. Ou encontrar algo que a gente consegue fazer meio que um sistema de drop nacional, ou trabalhar com estoque próprio. Algo que você consiga comprar um pequeno estoque de produto e a gente conseguir trabalhar até mesmo regional. Porque aí muitas vezes a pessoa vai comprar e vai saber que você vai entregar no outro dia. Vai chegar na hora ali para ela, entende? Gosto muito de trabalhar com afiliação de infoproduto em épocas que são épocas sazonais. Por exemplo, Páscoa é uma época muito boa para trabalhar com cursos de Páscoa lucrativa, Natal, Dia dos Namorados. Tudo isso tem como a gente trabalhar com os infoprodutos, mas não, a gente não está vivendo, pelo menos esses próximos 2 meses, nós não vamos viver isso. Então eu acho que dá muito bem para a gente poder encontrar um produto e a gente decidir se a gente vai trabalhar com o estoque desse produto, se a gente vai trabalhar com o sistema de drop dele, entendeu? Então compensa mais, eu acho, para nós irmos para esse sistema de loja online. Como você não tem uma ideia, como você me falou que a sua ideia seria ir para a prestação de serviço e eu já te mostrei os prós e contras, eu acho que no final de tudo a gente vai ter que iniciar um projeto do absoluto zero. Então não tem como, você não tem um projeto em andamento, entendeu? Então a gente vai ter que criar um projeto do zero e a gente trabalhar em cima disso. Começar a trabalhar a partir da base, entendeu? No caso, a criação da loja seria mais viável para a situação. Seria. E eu iria mais para esse lado, entendeu? A gente estruturar, começar pela ideia da loja online. Principalmente por um ponto. Se futuramente você quiser ser um gestor ou trabalhar como social media para em outras empresas, a sua própria loja vai ser o seu próprio catálogo. Vai ser a sua própria forma de apresentar para as pessoas que você sabe exatamente o que você está fazendo. Porque você vai utilizar ela como forma de gerar resultado. Entendeu? Então você vai ter algo viável para chegar a pessoa, olha, essa daqui é a minha loja, eu fiz isso e isso e isso no processo do início até hoje, esse é o número de resultado que a gente tem e eu posso aplicar a mesma metodologia na sua empresa. Entende? Entendi. Então se torna mais viável. Você vai aprender, a sua própria empresa vai ser a sua autoescola. A criação de loja própria, no caso, não seria mais escalável do que uma prestação de serviço também? Sim, porque você tendo a sua própria loja, você consegue, o teto é o limite, né? Lógico, na prestação de serviço também. A diferença é que na prestação de serviço você vai ter um teto limite com o cliente. Vai chegar um nível que você não vai conseguir contribuir talvez mais. Por quê? Você vai começar talvez ali como social media, você pode começar depois ser o gestor de tráfego pago dele, e aí você pode vender para ele uma implementação de sistema, seja um boot, seja uma inteligência artificial, seja uma SaaS para ajudar ele no controle financeiro, no controle de gestão da empresa, mas vai chegar um limite que você parou com aquele cliente. Chegou o limite, opa, acabou aqui, entendeu? Aí você vai buscar um novo cliente. Não é ruim, não estou dizendo que é ruim ser prestador de serviço, não estou dizendo que é ruim. Eu opto por trabalhar para as minhas próprias empresas. Esse é meu ponto de vista, entendeu? Mas existem inúmeras empresas aí. Eu tenho mentorados e tenho alunos do Closer Friends que têm agências de marketing faturando cerca de 50 mil por mês, entendeu? Tem um aluno que era do Closer Friends que ele trabalha com a agência dele voltada somente para estética. Então hoje ele já é uma referência, ele já tem uma certa referência, entendeu? E como ele trabalha com posicionamento para esteticistas e para empresas de estética, coisas voltadas desse nicho, muitas vezes até uma pessoa que é do mesmo nicho indica ele para uma pessoa que é amiga, entendeu? Que é do mesmo nicho, do mesmo segmento. Uma mulher que tem empresa, um salão voltado somente para cabelo, indica uma que tem um salão voltado somente para cuidados com a pele. Então hoje ele já chegou nesse patamar. Só que eu não vejo como sendo o foco inicial agora para você. Eu acho muito mais vantajoso a gente trabalhar construindo uma empresa para você, construindo um negócio online que seja seu, e você aprendendo sobre comunicação, sobre como instituir um criativo que vai comunicar com a pessoa, como fazer o tráfego pago, qual a melhor abordagem no online, qual a melhor abordagem ali para construir uma automação. E aí, com o tempo, você vai futuramente enxergando esses detalhes. Com o tempo você pode, cara, eu estou bom, eu já consigo enxergar até mesmo o que uma outra empresa poderia fazer para melhorar os resultados dela, no posicionamento,
na campanha de anúncio, na conversa com o vendedor, que eu acho que eu posso agregar valor. E aí, se você quiser, você ir por esse caminho de ser um prestador de serviço. A criação da loja, a gente vai fechar nisso. Fechou? Definido o projeto? Sim. Então tá aí. Nosso projeto vai ser a gente criar uma loja, mas não somente uma loja, a construção de uma marca. Entendeu? Eu acho muito sem visão quando você simplesmente abre uma loja genérica demais e não sabe a direção que você quer dar para ela, entendeu? Então, eu acho que o próximo passo que eu já vou deixar para você aí, que já é como seu dever de casa para essa semana, é você começar a pensar em nicho. Pensar no que você vai querer trabalhar dentro dessa loja. Se é algo que você vê como potencial que vai trazer resultado, se é algo que você gosta de fazer e que você acredita que pode ter uma comunidade, podemos construir uma comunidade muito forte dentro daquilo ali, que você vê que é algo que você já gosta de fazer, já tem um certo domínio e vê necessidade. Te dar um exemplo do cara da Shark. Sabe as camisas Shark, uma linha fitness que existe lá na gringa? Depois eu vou te mandar. Um cara, ele simplesmente ele treinava e ele não encontrava camisas que ele gostasse de usar, entendeu? Camisa que é basicamente as camisas de compressão. Hoje a gente vê muita camisa de compressão, só que ele procurava e não via muitas camisas assim, muita linha de camisas assim para ele, era difícil encontrar. Então ele foi lá e criou a Shark. Ele aprendeu a costurar e foi desenvolvendo e desenvolveu camisas de compressão, colocou o nome de Shark e hoje é uma empresa bilionária e o cara fez algo dentro do que ele gostava. É até engraçado porque eu tinha uma página chamada Nível Saiyajin, ainda existe, e eu queria vender um produto na Nível Saiyajin, porque eu só postava conteúdos ali sobre treino, musculação, dicas de artes marciais, e o pessoal começava a procurar e perguntar, quando eu colocava a caixinha de pergunta e resposta, o cara perguntava, quantas calorias eu como para poder ganhar peso? Quantas calorias eu devo deixar de consumir para emagrecer? Qual a melhor rotina de treino para mim, A, B e C, e entre outras. E aí eu lembro que eu até mesmo queria me afiliar a um produto para poder vender para essas pessoas como afiliado. E eu não encontrei nenhum produto que tivesse o conteúdo que eu queria. Era sempre muito básico. Eu comprava os conteúdos para analisar e era muito raso o conteúdo. Não tinha aquilo que eu queria, a essência que eu queria. E aí eu fui lá, comecei a desenvolver o meu próprio, comecei a estudar, comecei a buscar informação, comecei a desenvolver o próprio produto. E aí eu dei o nome para o produto de Protocolo Shape. Entendeu? E foi um produto que me trouxe muito resultado financeiro no ano retrasado. Então esse é o dever de casa que eu vou deixar aí. É agora você conseguir encontrar. Porque na minha mentoria, cara, eu não vou fazer para você. Lógico, se tiver necessidade, eu vou criar para você, vou te ajudar. Vou falar, opa, isso aqui precisa ser feito, me dá o acesso aqui que eu vou fazer. Entendeu? Mas o meu foco é te ensinar a ter o olhar clínico para você aprender a fazer. Eu me mudei pra cá, então, tipo assim, eu tô sempre nos marketplaces, no Mercado Livre, na Shopee, vendo coisas pra casa, entendeu? Tipo, jogo de taça, garfo, ou até assim, uma coisa decorativa, entendeu? Cara, vende muito. Só que você eu iria pro lado de conseguir ter um estoque do produto. Porque assim como você vai para a Shopee, as pessoas também vão para a Shopee. Então o seu diferencial teria que ser o tempo de entrega, o tempo de resposta. E olha que o tempo de resposta hoje dos marketplaces é extremamente rápido. Às vezes você compra hoje, daqui 2 dias já chega, entendeu? Então indo para esse lado, eu veria que eu teria que ter competitividade no tempo de resposta, o tempo de entrega. Então eu preferia ir para o lado de ter o produto. Ou trabalhar sendo afiliado dessas plataformas. Sendo afiliado dessa plataforma, você pode subir o link e vender. Aí a gente tem que trabalhar com o sistema de construção de uma loja, construção de um perfil, onde você dá dicas para as pessoas sobre esses produtos e trabalhar de uma forma que o tráfego pago encontre elas e elas possam comprar. Que elas vão comprar da plataforma, mas você vai receber comissão. Porém, é uma comissão mais baixa. Entende? Porque não vejo... Seria meio que sistema de drop. Só que sem a necessidade de você fazer toda a configuração do drop, porque você até ganharia mais sendo afiliado desse sistema do que fazendo drop. Não pense só em um nicho. Fica à vontade. O que você vê, o que você achar durante essa semana, o que você olhar, sabe? Olhei isso e isso aqui.
Eu vou te mostrar o pós e contra de cada um deles, vou te mostrar qual vai ser a melhor estrutura de loja para a gente trabalhar com eles, o que vai ser mais viável, o que vai ser melhor para o orçamento, entendeu? Então não se restrinja. Quando eu falo para você encontrar um nicho, eu estou falando para você, não significa que você tem que me trazer um, significa que você tem que olhar aqueles que você acha mais adequado. Gustavo, eu coloquei 2 listas, cara. Coloquei os que eu acho que é lucrativo, aqui desse lado tem os que eu acredito que seja lucrativo, e desse lado tem os que eu gostaria de trabalhar. Esse aqui eu gostaria de trabalhar com isso, isso aqui eu gostaria de trabalhar que seja lucrativo. Por exemplo, estou falando de mim. Se fosse eu acho lucrativo trabalhar com produtos de casa, produtos de carro, e eu gostaria de trabalhar com suplementação, gostaria de trabalhar com utensílios domésticos. E aí eu vou te apresentar o pós e contra de cada um desses nichos, entendeu? Então eu acredito que o melhor se fazer é você definir ambas as partes, o que eu gostaria e o que eu acho que é lucrativo. E não se restringir a modelo de negócio, tá? Não se restringir tipo, cara, eu vou vender só o produto físico. Eu vou te mostrar as possibilidades, até mesmo para futuramente você quiser outra coisa, você poder criar uma esteira de produtos dentro da sua marca, dentro da sua loja, dentro daquilo que você está fazendo. Porque, por exemplo, eu posso muito bem começar a vender utensílios domésticos para casa e daqui a pouco eu posso criar uma esteira de produtos onde eu tenho até mesmo produtos de decoração para a casa dessa pessoa que está comprando xícaras. Ela está comprando xícara, mas talvez ela quer um papel de parede que vai ser colocado na cozinha. Talvez ela quer tinta, entendeu? E aí eu crio uma esteira de produtos para vender para o mesmo cliente, que é a melhor coisa do mundo, é você vender para o mesmo cliente, porque ele já confia em você. Surgiu a parte mais rápida, a parte que eu gosto muito e tem que ser uma parte rápida, é a parte de estrutura, cara. A gente tem que montar a estrutura logo para começar os testes, porque é os testes que vão trazer resultado para nós. Então a estrutura ela tem que ser montada já na primeira call ali, no máximo segunda call a gente já tem que estar testando o produto, entendeu? Testando informação, criativo. Se eu pensar hoje, amanhã na questão do nicho, eu já posso te enviar lá no WhatsApp? Cara, você pode me enviar uma mensagem e a gente vai definir o dia. Vou te mandar pra gente definir um dia 100% e aí a gente deixar ele definido. Talvez seja, não sei como é que você me falou que de manhã você trabalha? Sim. É nessa pegada aí que a gente vai trabalhando. Fechou? Fechou então. Tamo junto, Marcelo. Qualquer coisa me manda mensagem, me pergunta, não hesita. Qualquer horário que você quiser, manda mensagem no WhatsApp, tá aí, meu contato tá aí. Eu vou estar te respondendo e a gente vai trabalhar da melhor forma para a gente poder colocar dinheiro no bolso nessas 8 semanas aí que a gente tem pela frente. Beleza, então. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe. E é isso aí. É dessa forma que funciona uma mentoria comigo. Eu simplesmente me torno sócio do projeto e vou querer colocar dinheiro no seu bolso. E lógico, a gente conversar, quem sabe até mesmo as porcentagens.